Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sóbrios Cast, o podcast onde você encontra um novo olhar sobre a vida sem álcool. Comigo, Zuriel Palma, do Sóbrio Curioso, e com a Mari Guterres, do Movimento Zero. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Zuriel? Vamos para mais um episódio. Para mim, hoje, muito especial. Eu brinco que o nascimento do Movimento Zero surgiu quando eu dei o gole na primeira nessa garrafa, né, na IPA Zero, né, que é a empresa que a gente vai bater um papo hoje. Então, de coração, eu tenho um carinho enorme pela marca e é um prazer ter eles aqui junto com a gente. Maravilha. Hoje a gente recebe aqui no Sóbrios Cast o Rafael Colombo, que ele é responsável pela área comercial da cervejaria Campinas, e o Ladir Almada, que é diretor de marketing, vendas e novos negócios, para contar um pouco da linda história dessa cervejaria. Sejam bem-vindos, Ladir e Rafael. Sejam bem-vindos. Fala, Obrigado. obrigado, valeu. Saúde, ó. Estamos aqui com a Vai. IPA. É isso Aí. aí. Saúde. Saúde. Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês dedicarem esse tempo aqui com a gente para poder contar um pouco a história da Cervejaria Campinas. E queria começar fazendo uma pergunta para o Rafa. Primeiro, conta para a gente um pouco da sua trajetória profissional e também conta para a gente como é que foi a sua chegada na Cervejaria Campinas. Obrigado pelo convite, obrigado, Mari, que sempre está apoiando a gente aí com o Movimento Zero, a página também, o Sobre Curioso. É legal abordar, né, esse mercado que está crescendo cada vez mais, né, de cerveja sem álcool, a tendência, né, que está ser a procura, né, por produtos dessa classe. Assim, a história, né, da Campinas começou um pouco lá atrás, né, eu era muito próximo, né, do meu tio, que é aí o cara que colocou a nossa família, colocou o Ladir, colocou meu pai no mercado de cerveja. Eu lembro que eu era criança, cara, 6 anos de idade, o meu tio, ele produzia cerveja, eu tenho 33, que eu falei 34, então bom tempo atrás, né? Ele fazia cerveja no fundo da casa da minha avó. Então, eu vivenciei um pouco daquilo com ele, os amigos deles iam lá, uma cerveja amarga. Então, começou ali um pouco da história dele. Claro que ele depois se formou, foi trabalhar em algumas cervejarias, a história é longa da carreira dele, né? E aí eu me recordo um pouco mais quando ele trabalhou numa cervejaria aqui em Campinas, que era a Lesbira, eu já frequentava com ele, eu era muito próximo dele. E ali começou, né, a história dele na cerveja. Aí, resumindo, em 2016, juntou ele, o Ladir, meu pai também estava se transferindo para Campinas, e eles três iniciaram, né, a Campinas, em 2016. O Ladir saiu de cargo de diretor de multinacional, meu pai também de diretor de uma empresa em São Paulo, e o meu tio de uma outra cervejaria. Então, em 2016 foi fundada a Campinas, muita luta, né? No começo muito difícil, uma marca nova, que nem tinha o nome de Campinas. O Ladir depois pode contar um pouquinho melhor. Ele trouxe esse nome, que a gente leva o nome da cidade com muito orgulho, e casou muito, cara, essa conexão, que no começo a gente mesmo não tinha uma noção que ia dar tão certo. E aí o nome Campinas, assim, foi sensacional. Eu sou hoje da área comercial, né? Quando eu vou nos lugares, eu trabalho, atuo um pouco mais fora agora de Campinas, né? O pessoal tem muito carinho por Campinas. Campinas é muito conhecido. E a Uhum. gente, né, a gente faz uma conexão bacana com um produto muito bom, com muito estilo, né, muita variedade. Quando você leva o nome da Campinas, eu sou muito bem recebido, graças a Deus, pelo esse nome, pelo produto, né, pelo trabalho que começou com eles três lá atrás. Então, eu vou pegar a parte mais fácil, né? Eu fui colhendo mais os frutos, né? Que eu demorei um pouco mais ali para engrenar, né, na fábrica, mais de 2018, 2019, né? Foi quando eu comecei a atuar um pouco mais lá dentro. E aí, vixe, a história é longa. Aí muita coisa aconteceu nesse tempo, né? Passamos por pandemia, as novas tendências de mercado, a gente começou a criar mais estilos, a litragem começou a aumentar, os problemas começaram a aumentar. E hoje, né, estamos na luta, a gente luta contra grandes cervejarias, né? A gente tem aí no Brasil, eu digo mais Ambev, Heineken. E aí é muito detalhe aí para a gente poder falar durante o episódio. Maravilha. E aí, Ladir, agora a gente entrando um pouco aqui para você contar um pouco sobre a sua trajetória, né?
Conta para gente um pouco da sua trajetória pregressa à cervejaria e conta para gente como é que foi que você decidiu se aventurar no universo da cerveja. Conta para gente um pouquinho dessa linha do tempo aí. Tá bom. Bom, primeiro, como o Rafael aí, agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer a Mari aí pelo carinho, né, que ela tem pela gente, pela cerveja, né, e pela cervejaria, é, e pela oportunidade, né, novamente, de poder estar aqui contando um pouco da nossa história, né? Bom, eu sou meio que sobrinho indireto do Carlão, do João Paulo, pela minha esposa, né? Minha esposa é prima do Rafael. Uhum. E então sou próximo dele já há um bom tempo, né? Carlão, que é o tio do Rafael, que ele contou a história, ele é o grande motivador, né? De ter uma cervejaria, né? Ele sim é um cervejeiro dos primórdios, digamos assim. Imagina há 25, 30 anos atrás, alguém fazendo cerveja em casa, sem ter internet, sem ter acesso a malte em pouca quantidade, lúpulo em pouca quantidade, sem ter acesso à levedura, né? Então, assim, era outra, outra condição, né? E eu até brinco que os amigos do Carlão zoavam ele, sacaneavam eles, do tipo assim, olha lá o Carlão tentando fazer umas Brahma, né? As Brahma era sinônimo de cerveja, né? Uhum. Então, em muitos lugares, muitos bares, botecos, você entrava, pedia uma Brahma e às vezes o dono do bar te servia uma Antártica, né? Ou uma Uhum. Skol, né? E Brahma como sinônimo de cerveja, né? E ele sim, então, cervejeiro mesmo, né? Cervejeiro raiz, né? Que desbravou e que foi um dos pioneiros, né? Foi um dos primeiros cervejeiros de micro cervejaria, né? E aí, com a Revolução Cervejeira que começou nos Estados Unidos, chegando aqui no Brasil, meados, final dos anos 90, né? E depois todo o crescimento dos anos 2000 para cá, né? E, bom, e aí voltando, né? Então, enfim, é essa um pouco aí do início, né? Da minha correlação familiar, digamos assim. Mas eu, assim, pode dizer, o Carlão é químico, especialidade em microbiologia. Eu não estou muito para essa área. Eu sou engenheiro, mecânico, atuava muito com manutenção e produção. E E aí, pronto, da onde surgiu, né, essa guinada para a cervejaria? É assim, primeiro, eu sempre gostei muito de cerveja e não só assim, não de verdade mesmo, assim, só por beber, não é isso, só pelo, né, nunca foi por isso. Foi realmente assim pelo prazer, pelo gosto, pela a, enfim, pelas diferenças, pelas experiências, as viagens, né? Tudo que estava envolvido, a história envolvida. E eu via que o Carlão tinha uma possibilidade de um negócio quando ele, né, começou a cervejaria aqui em Campinas. João Paulo, pai do Rafa, começou até a se aposentar, digamos assim, para ajudar, né, a começar o negócio aqui em Campinas. E quando eu vi, falei assim, cara, tem um puta potencial esse negócio. Eu acho que dá para crescer muito, o mercado é muito grande. Até então eu já tinha morado fora, já tinha viajado bastante e enfim, já tinha estudado bastante sobre e acreditava muito no potencial do negócio, né? E E aí foi assim, né? E aí em 2000, meados de 2016, a gente teve o mapa, né? A certificação do Ministério para produção, para indústria, e um pouco ali até do que o Rafa falou sobre a mudança do nome, ou então a criação do nome e da cervejaria, que eu não sei se eu falo agora ou deixo para depois,
Pode falar. Mas, hã? Pode falar, sim. Bom, então assim, e aí é isso. Então, e aí então por que Cervejaria Campinas? Por que o nome Campinas, né? O conceito de cerveja artesanal é aquela que você faz na sua casa, né? Aquilo é cerveja caseira, né? E então, sendo uma indústria, sendo regulamentada pelo Ministério da Agricultura, tendo a mesma regra que Ambev e Heineken sofrem, né? Não deixa de ser uma indústria, né? Então, qual é o conceito? É volume? Só volume e tal? O volume é tão discrepante que eu acho que é até besteira ficar pensando em volume, né? Então, um dos conceitos de ser cerveja artesanal é ser local, né? E ser local é estar próximo da comunidade, é estar próximo né, de todo o entorno, né? E Campinas é muito bairrista, né? Quando eu vim morar aqui, eu sou natural de Resende, interior do Rio, vim para a faculdade e eu comecei a ver tudo era camp, né? Desde as faculdades, né? Unicamp, PulCamp, FACamp, ESCamp, enfim, um monte, até a Extincamp, que vem de extintor, ou Embrecamp, que vem de embreagem, enfim, tudo tem correlação com a cidade, né? A rixa no futebol entre Guarani e Ponte Preta é muito grande. Então, assim, existe um bairrismo, existe um sentimento no campineiro que é muito legal, muito legal. E foi uma das coisas que eu mais gostei, assim, da identidade da cidade, né, quando eu vim para cá. E então, na hora ali da gente, né, de mudar um pouco a visão que o Carlão tinha sobre nome de cervejaria, que ele ainda tinha a ideia de manter o nome da antiga cervejaria dele, eu mostrei para ele todos os conflitos que no futuro poderia haver, de comunicação, às vezes até de ordem processual, digamos assim, jurídica, né? É, e um nome fácil seria o nome da cidade, né? E no início eu tinha muito receio também, porque ao mesmo tempo é o nome da cidade, é um nome próprio, né? Enfim, a marca nunca vai ser maior do que uma cidade, onde a gente vê marcas muito maiores do que países, né? Às vezes continentes, né? Então, você ter uma marca com o nome da cidade, no início é mais complicado, né? Mas a gente foi crescendo, né, dentro do meio, né, dentro do nicho de cerveja artesanal, e hoje a gente é reconhecido como a Campinas, né? Às vezes nem precisa ficar colocando o nome antes Cervejaria Campinas, né? Então a gente precisa usar muito o nome, precisou no início usar o nome Cervejaria Campinas para quer dizer que estamos falando de uma cerveja, né? De uma indústria, e não estamos falando do nome da cidade, por exemplo, ou do shopping, ou de outras coisas que levam o nome da cidade, né? Então, o porquê do nome é esse, né? Essa questão local, né? Bairrista. E foi um nome que foi pegando, né? Foi um nome que foi pegando. E, e aí a gente foi construindo a marca, né? Minha ideia, né, de marketing, digamos assim, era criar a marca, né? Criar um relacionamento mesmo para que a gente tendo força com a marca, que os clientes viessem até a gente, que a gente não precisasse somente ter que ir atrás, digamos assim, e que a força da marca, da comunicação, da imagem, do atendimento e principalmente da qualidade do produto fosse a força da marca e que fizesse com que a gente fosse procurado e não ao contrário, a gente sair à procura. É óbvio que a gente vai atrás de cliente, quem não vende não, né, não para em pé, mas a gente tem um grau né, de busca, digamos assim. Ó, fulano falou que é bom, o outro falou que é legal, falaram bem, pessoal sério, etc. Então, isso ajudou muito, né? E então é um pouco disso, né? Óbvio, são quase 10 anos de história aí, tentar sintetizar é complicado. E quando vocês criaram a marca, né, Cervejaria Campinas, quais que eram os rótulos que vocês tinham nessa época? Aí, na verdade, a gente não. Você diz os estilos? É, Ou o rótulo de garrafa, você diz? os estilos de cerveja, quantos rótulos? Forasteira, né, que tinha, É, né?
a gente, assim, a gente não tinha nem envasadora de garrafa no início, assim, foi ter um ano depois. Começou ali mais com chopp mesmo, né? A gente tinha já, obviamente, com a Pilsen, né, que era o que o Carlão fazia há 30 anos, né? Numa Pilsen não filtrada, a gente ficou sem filtrar Pilsen até 2020, basicamente, de 16 até 20. E aí não tinha como não fazer uma IPA, né? Começando a, a IPA começar a ser famosa, né? Trigo até então, uma Weizenbier era até às vezes mais famosa do que uma IPA, né? E Stout eram os estilos ali iniciais, digamos assim, né? A nossa Stout é uma Oatmeal Stout, né? Uma Stout com aveia, né? Então, assim, se for pensar bem no início mesmo, a gente está falando ali de uma ordem de 4, 5 estilos. E do início de 2016 até 2019, 2020, aí a gente agregou mais 15, onde muitos desses estão vivos até hoje, digamos assim, tá? Aí depois começamos a garrafa, aí começamos a criar nome para estilos que demandam, que assim, meu conceito é o seguinte, um estilo tipo American Wheat ou Amber Ale, não preciso dar um nome para ela, porque o nome do estilo já é suficiente, porque não vai ter uma variação do estilo. Agora, uma IPA, que você pode ter vários tipos de IPA, né? Às vezes até dentro da mesma IPA ali, você faz uma IPA com um lúpulo de um jeito, com amargor do outro, com aroma de tal forma, você precisa dar uma identidade. E aí foram surgindo nomes, né? Forasteira, Punch, Tanque, Videns, Nine Tan e assim vai. É, Então, E, é isso em relação ao que a gente tinha e o que a gente tem hoje. e aí a gente, entrando agora, você falou essa questão dos rótulos, a gente vai entrar agora num dos rótulos em estilo cerveja, que é a queridinha, que é a que o pessoal, é, que a gente recebe sempre bastante comentários positivos aqui dos nossos seguidores, que é a IPA Zero, né? Como que foi? A gente chegou a conversar com o Rafa, né? E o Rafa falou que você foi um dos primeiros a enxergar essa necessidade no mercado, né? Então, assim, como que Uhum. você identificou que agora a gente é uma cervejaria que produz rótulos com álcool, e agora nós vamos produzir uma cerveja sem álcool? Sim. Essa história é boa, assim. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos pensando assim para cerveja, né, dedicado à cerveja, foi em 2018. Eu fui para feira, naquele ano foi em Nashville, no, enfim, no encontro anual que tem e a feira, a Expo de cerveja, junto com o Craft Beers Conference, né, o CBC, né? E aí, em 2018, eu passei um tempo, uma semana na Flórida também, na casa do meu tio, e aí eu rodei muita cervejaria, lá em Nashville também, e também na feira, muito acesso. E aí, conversando com muita gente, ia para uma cervejaria meio-dia, depois 3 horas da tarde, tal, eu ia em 4, 5 por dia. E aí, tipo assim, quem que tá numa cervejaria terça-feira, 1 hora, né? Só tem alguém ali que é ligado. E aí conheci desde, às vezes até um distribuidor, né? Alguém que estava ali, que é do meio mesmo. E aí, em muitas conversas, aprendi muito sobre o mercado americano, onde o mercado americano é uma bola de cristal, o que está acontecendo hoje vai acontecer aqui em algum momento, né? E então o que estava acontecendo lá em 2018 ia acontecer aqui em algum momento, né? Depois, em 2019, aí fui para Califórnia, e aí acho que fui em mais de 25 ou até 30 cervejarias na Califórnia. É, E aí, entre 2018 e 2019, eu vi aquela cervejaria que é uma cervejaria só de cerveja sem álcool, a Athletic Brewery, né? Que Uhum. hoje é uma das maiores cervejarias em volume, né, dentro do mercado craft americano, e é uma cervejaria
é só cerveja sem álcool, né? E aí, na última vez que eu fui, agora, acho que foi em 23, em 23 agora, 2 anos atrás, eu tomei uma Neipa sem álcool, da Athletic Brewing, né? Bom, então eu vi que ali já existia uma tendência, né? Tinha um negócio ali acontecendo. As cervejarias normais em 18 e 19, nenhuma ainda tinha cerveja sem álcool. Sierra Nevada, Stone, Founders, New Belgium, nenhuma delas tinha cerveja sem álcool. Tinha ali a Athletic Brewing é, comercializando e às vezes até os brewpubs dessas grandes cervejarias ou de cervejarias menores revendiam a cerveja da Athletic Brewing. E aí eu provoquei a turma aqui, o Carlão e o Júlio, que é um consultor cervejeiro nosso, eu falei, cara, a gente tem que ter uma cerveja sem álcool. É mandatório, vai acontecer. E aí eles colocaram uma restrição de produção, né? É, porque assim, até então uma cerveja sem álcool, ela é por um processo térmico de você tirar o álcool da cerveja, né? Você tira o álcool da cerveja. Só que esse equipamento para micro cervejaria ele é inviável, né? O volume mandatório para esse tipo de equipamento é inviável. Hoje, até a osmose reversa, que é um novo processo, aí é mais caro ainda, você precisa de um volume maior ainda. Então, assim, não tinha nenhuma solução, existia um impasse, né? É, E aí o impasse era a levedura, que ainda não era disponibilizada. Eu falei, mas como é que lá nos Estados Unidos os caras estão fazendo? Né? Eles também não são tão grandes assim, eles estavam crescendo e tal. Eu imaginava que eles nem tinham esses equipamentos de dealcoolização, né? Uhum. E aí, não, mas pode ser que com o tempo chegue essa levedura que está tendo lá nos Estados Unidos e tal, e aí a gente já tinha uma receita montada, né? Aí nisso, final de 19, minha esposa ficou grávida, eu comecei a comprar um monte de cerveja, várias, né, importadas, principalmente europeias. E aí tomando, eu falava, nossa, cara, falta muita coisa nessas cervejas, né? Vai faltar muito, tá muito aquém, né? Uma cerveja de trigo que não tem aroma nem de cravo, nem de cravo e nem de banana, sem álcool, mas pô, não é de trigo, né? IPA sem álcool no Brasil, não achei nenhuma, né? E aí eu falei, cara, é muito difícil fazer cerveja sem álcool. Mas, pô, eu não posso fazer uma cerveja que não seja cerveja. Precisa, né, parecer ser cerveja, tá? E a primeira vez que a gente toma cerveja na vida, a primeira sensação que a gente tem, mesmo sendo uma Skol, Uhum. é de amargor. Nossa, que amargo. Pô, como é que meu tio bebe isso? Como é que meu pai bebe isso? Como é que, né? Você fica pensando assim, pô, como é que tanta gente bebe isso, sendo que o negócio é amargo, né? Então, essa é a primeira sensação que todo mundo tem quando bebe cerveja. Falei, pronto, vou enganar, né? Vou botar muito lúpulo e vou enganar toda essa falta de gosto e sabor que a cerveja sem álcool carrega, porque mais da metade das calorias da cerveja está no álcool, né? Uhum. Grande parte do sabor está no álcool. Então, como é que você vai fazer um negócio, né, E a para você escolha, ser e a escolha, diferente? e a escolha por ser uma Hum, IPA vem muito por causa disso? sim, sim. Porque daí a gente entre aspas, né, obviamente, né, engana no aroma, né, você tem Uhum. um aroma, você tem um buquê ali, um negócio que já te induz a ser um negócio diferente, um negócio, né, interessante, e no gosto também. Então, aquele gosto de sem álcool, né, ou aquele gosto de mosto cervejeiro, ele é lubridiado, entre aspas, pelo amargor, né? Porque, de fato, pô, imagina não sei se vocês lembram, na década de 90 tinha duas cervejas sem álcool famosas. Uma era da Cronen, Brahma e a outra era da Cronenbier, Antártica. Cronenbier, e eu não Liber, lembro o nome da outra. Ah, Liber, Liber. Uhum. Então Ah, tinha a Liber e nossa, me fugiu o nome agora. Cronenbier. Bom, Kronenbier, É. exato.
Não tinha Nossa, mas Cronenbeer e tinha aquilo lá, Lívia. coitado, né? Coitado de quem bebeu aquele lá. Todos somos sobreviventes de quem bebeu, né? Porque era muito ruim, né? Pois é, eu me recordo do meu avô, ele tinha feito uma cirurgia cardíaca, alguma coisa assim. Meu avô já lá próximo dos 90 anos, e ele aí acharam lá em Resende uma cerveja sem álcool e era Kronenbier, né? E aí eu nem tomava cerveja, era muito moleque, mas me lembro dele bebendo. E me lembro dos meus tios fazendo cara feia e bebendo Brahma Skol, entendeu? É, e então, enfim, essa é a história da cerveja sem álcool e essa é a história, né, que eu precisava fazer algo diferente, algo que valesse a experiência, né, e que fosse uma opção. Aí pensando no caso, minha esposa ficou grávida no final de 2019, ela gestante, depois lactante, é uma excelente opção, né, para essa fase, digamos assim. Alguém que está ali por alguma questão de medicação e que tem que passar um tempo, mas a pessoa gosta muito da cerveja em si, né, do aroma, do amargor e tudo mais, é uma ótima opção, né? É, assim como é uma ótima opção também para quem está no movimento zero, né? Que está querendo tirar, né, digamos assim, a consumo de álcool do dia a dia ou né, da vida social, digamos assim, Uhum. é uma excelente opção, né? Agora, óbvio, tem seu preço, né? Tanto lúpulo tem seu preço. Ela tem mais de 10 gramas por litro de lúpulo. Isso é uma relação muito alta, né? E o Uhum. lúpulo é o ingrediente, é o insumo mais caro da cerveja, né? Então, por isso ela tem um preço ali, óbvio que ela não vai estar ali concorrendo com as cervejas de entrada sem álcool, né, do mercado, né? E o Sim. lançamento dela foi assim, já tem mais de 5 anos. Na verdade, foi entre agosto e setembro de 2020. A pandemia, eu lembro, putz, eu preciso fazer um vídeo de lançamento, todo mundo de máscara, e aí não podia ter nada, depoimento e tal. Mas a levedura ficou disponível no mercado. Eu falei, tem que fazer logo, vamos fazer, e, e foi dando certo, e foi dando certo. E quando foi que vocês aí perceberam que tinham criado um produto, algo grande, né? Que assim, hoje no mercado zero, tirando as cervejas que são feitas aí pelas bigs, né? Que tem a qualidade regular, né? Nas artesanais, né? Que a gente pode falar sem álcool, vocês são pioneiros e têm um sabor assim fora do extraordinário. Então, assim, quando vocês perceberam que tinha criado um produto muito bom e que com alto potencial de ser realmente grande. E depois queria que o Rafa também falasse com a gente dos prêmios também que a IPA Zero já ganhou. No comecinho da IPA Zero, cara, a gente ali percebendo, ali, como o Ladir falou, veio numa época de pandemia, tudo, né? Então, o pessoal ali naquela época, eu lembro que começou a se preocupar um pouco mais, né? Tanto a parte mental quanto a parte física. Então, deu tudo muito certo, né? Então, o produto começou ali. Igual ele falou, eu lembro que a procura delas, nessa época eu estava na Tap House, uma das lojas nossas, e assim, era um produto que tinha acabado de chegar, então o primeiro público ali geralmente era gestante mesmo. Então Uhum. tinha uma procura, não tinha aquela restrição de álcool, claro, algumas pessoas já tinham essa restrição de algo que não podia beber por algum motivo de saúde, mas ainda não era essa onda que está hoje, né? Dessa procura por produtos sem álcool e inúmeras opções de produtos leves, né, de baixo teor alcoólico, que hoje Uhum. é dividido, né, entre sem álcool e o álcool moderado, né? Uhum. Então, aí começou uma procura onde as pessoas começaram a descobrir, né, a IPA Zero, e veio o prêmio dela. Eu não recordo quando foi o primeiro prêmio mundial que ela ganhou, mas ela ganhou o primeiro prêmio de eleita melhor IPA sem álcool do mundo. Ali a gente começou a Campinas também começou a ter um pouco mais de visibilidade, porque a gente entrou ali em algumas redes de mercado, e aí a Pazera entrou junto.
Então, a Ipazera ela chegou num momento onde começou a procura por produto assim, e a Campinas também, o nome Campinas começou a ficar mais relevante na região e em âmbito aqui no estado de São Paulo. Então, as coisas começaram a dar certo, o produto começou a ter procura, aí começou em evento, a rede social também, ela teve um boom, né, onde as pessoas elas procuravam conteúdo sobre cerveja sem álcool, tudo foi dando muito certo, a cerveja começou a entrar no gosto das pessoas. As pessoas descobriam a IPA Zero, esse lance do amargor, é o que chama atenção, né? Porque o que tem no mercado hoje, quando a Heineken trouxe, o Heineken começou a martelar um pouco mais sobre a Heineken Zero, aí que teve a procura mesmo, né? A geral, de todo mundo ter um produto sem álcool. Eu lembro que a Heineken fez a Fórmula 1, a Champions League, aquele Heineken, o rótulo muito bonito. A Heineken ela mudou um pouco esse lance de cerveja. Ela saiu da convencional, as pessoas saíram da convencional, consumiam a Heineken para um status mesmo, né? Então, Sim. esse glamour que a cerveja trouxe, comercialmente para nós foi muito bom, porque a gente entrou nisso de braços abertos junto com esse mercado de cerveja sem álcool, né? Então, as pessoas elas consumiam um produto assim como status. No estado de São Paulo, então, pessoal, ainda mais, né? No Sudeste, muito forte a Heineken. Então, essa onda aí da Heineken Zero, a gente foi indo junto. E aí o consumo, aí mudou também, as pessoas procuravam um produto com baixo teor alcoólico, que a Michelob já estava no Brasil, nos Estados Unidos muito forte. Hoje, alguns dados mostram que a Michelob ela cresceu acho que 5,3% eu até anotei de maio a junho do ano passado, ela cresceu 5,3% e a Bud Light, que é a mais vendida, ela caiu. Sai. Então, assim, é igual o Ladir falou, uma tendência que vem sempre dos Estados Unidos. Aham. Então aconteceu lá e ia acontecer aqui, né? Então você viu que foi reflexo, está acontecendo. E então foi tudo isso, né? Para resumir, deu tudo muito certo. A pandemia, a procura por se cuidar mentalmente, fisicamente, né? E a Campinas crescendo, entrando em grandes redes, o nome Campinas ficando forte. A gente sempre voltado para a qualidade, igual assim, igual o Ladir falou. A gente vai fazer uma cerveja. Então, beleza. E aí? Cara, vamos fazer. A gente tem que ser diferente. Então, esse é o DNA da Campinas, né? Até quando a gente foi fazer agora a Ultra, que é sem glúten, normal. As cervejas Ultra a sem glúten de mercado são cervejas regulares, assim, leves. A nossa, ela tem um dry hop. Então, Hum, até na Ultra a gente conseguiu de se diferenciar. E o cliente, que é o cliente Campinas, ele sabe disso. Ele sabe que ele vai encontrar na Campinas esse tipo de diferença, entendeu? Então, o Claudio falou lá no comecinho, que ele falou muito bem, o boca a boca nosso é desde o começo. É desde uma Pilsen, né, que demorou para filtrar, que era um produto, assim, para o mercado muito difícil de vender. Então, assim, o brasileiro, cara, que vende cerveja convencional, já teve restrição. A Heineken teve restrição por ser mais amarga. A Heineken uhum, praticamente distribuía cerveja no começo, para uhum. as pessoas começarem a beber. Aí o público começa a acostumar ao paladar, o cara não sai. Isso é bom, né? Porque Sim. depois que ele acostuma com coisa boa, aí ele não sai mesmo. Então a Verdade. convencional veio perdendo força e foi entrando a cerveja de mais qualidade. E a gente também nessa onda, né? De sempre estar fazendo algo diferente. Até que agora, né? Você vê, as gôndolas de mercado, cara, é só nome bonito. Você vê a Stella Pure Gold, o rótulo dela é sensacional. A Ambev agora virou quase tá líder, né, de mercado com Uhum, ela. A Heineken também, o portfólio da Heineken também traz esse glamour com a Heineken, com a própria Lagunitas. uhum. Então, a coisa foi evoluindo e a gente soube aproveitar com bons produtos, né? Nossa, eu Sim. falo de depoimento assim pessoal, né? Quando eu comecei, eu trabalhei muito tempo no mercado de bebida alcoólica, então quando eu comecei a experimentar, falei, gente, mas eu preciso socializar, gente, como é que eu socializo? E aí, socializar sem alguém encher o saco, você socializa com cerveja sem álcool, né? Então, eu encontrei nessas opções essa fuga de não precisar me explicar muito porque eu não estava bebendo e tudo mais. É, Enfim, já tinha estava esse lance, legal. né? Você ia pro bar, pô, você não tinha, vamos lá, não tinha um produto, né? Você ia pro bar, pô, o cara pediu uma Coca-Cola, né? O cara tava na dieta, até o pessoal que gosta de treinar, ou o pessoal que não pode mesmo tomar álcool, alguma restrição médica, que existe Uhum. de tudo, ou a própria gestante, pô, pediu uma Coca, coisa mais chata, uma confraternização, o cara tomando Coca-Cola. Isso aí acabou, né? Isso aí É, acabou pela onda desses produtos, né? hoje é muito comum, né? Então, assim, eu brinco que
as pessoas ainda têm, até mesmo em São Paulo, as pessoas ainda têm um pouco de restrição, né? Às vezes, sei lá, tem uma Heineken, tem uma Corona, mas assim, hoje não tem milhões de opções dentro do mercado e às vezes eles não têm nem a noção de quanto vai vender. Então, assim, até para o restaurante comprar, eles compram uma quantidade. Ah, tá bom, compra uma quantidade pequena aí. E hoje eles estão vendo que, cara, assim, eu já fui em vários restaurantes e acabei com a cerveja zero, porque aí eu peço na mesa, uma galera experimenta, gosta também, e acaba, enfim, né? A gente acaba incentivando as pessoas de alguma forma. Eu sempre falo pro Rafa, fui ali, ó, acabei com a IPA zero de lá. Porque é um negócio. Assim, até antes de eu conhecer a IPA Zero, foi isso, assim, não existia movimento zero na minha cabeça, eu não sabia como é que eu ia fazer a minha transição de carreira e tudo mais. E aí, eu fui num lugar que meus amigos iam tocar, num lugar que eles, que é de música e tal. Quando eu cheguei lá, eu encontrei o dono do restaurante, e aí ele falou, Mari, fiquei sabendo que você tá sem beber, não sei o que, não sei o que. Ele falou, eu tenho Heineken Zero lá e tal. Aí eu falei, tá bom. Aí ele bateu um papo comigo, mas ele falou assim, mas eu tenho uma que você precisa experimentar. Entra lá e me fala. E aí eu entrei no bar, ele me deu uma IPA zero. E aí ele falou, experimenta. Gente, eu dei um gole. Eu falei, as pessoas precisam conhecer isso. Assim, tipo, na minha cabeça foi assim, gente, como? Eu falei, talvez eu nunca mais realmente precise tomar uma cerveja com álcool. Porque assim, a sensação que o Ladir fala desse cuidado, desse amargor, de ser long neck, enfim, né? Tem várias coisas legais. Isso, o conceito long neck é o principal Ajuda dessa muito. geração. Mas quando eu tomei o primeiro gole, eu falei, tipo, e eu nem era pessoa, eu sempre trabalhei com vinho, mas sempre fui fã de cerveja leve mesmo, cerveja pilsen mesmo. E eu não era assim, tipo, de bebedora de IPA, nem nada, mas assim, quando eu tomei a IPA, eu falei, as pessoas precisam conhecer, porque IPA zero, ela tem uma coisa muito forte, porque ela tem todas as características que você procura numa cerveja. Então, assim, vocês conseguem muito bem, o que vocês estão falando, né, não é só teoria. Eu falo como uma pessoa consumidora, assim, hoje, apaixonada pela marca, apaixonada pela IPA zero. Por causa disso, assim, porque é um sabor que, assim, se você faz um teste cego, eu costumo fazer direto com meus amigos. Falo, cara, experimenta que essa cerveja nova. Quem não fica muito de olho no A meu gente fez na zero, né? fábrica, foi interessante, foi interessante. Cara, assim, dificilmente uma pessoa descobre que ela é uma cerveja sem álcool. Porque tem essa diferença muito forte, assim. Eu vejo que hoje, até para as grandes marcas, elas perdem aroma e sabor, até porque ela é 0,0, né? Então, assim, 0,0, alguma coisa. Então, ela perde aroma e sabor total. Então, eles colocam o aromatizante, porque senão não tem o que fazer, assim. Vira uma água, né? Vira um moço, líquido, né? praticamente. Assim, você encontrar aroma, encontrar sabor, encontrar essa complexidade que vocês trazem, é uma sensação muito diferente, assim, realmente. Então, tipo, lógico, hoje surgiram outras marcas, né? O mercado está crescendo e é bom para todo mundo, porque acho que todo mundo começa a falar mais sobre isso. Mas é uma queridinha minha, com certeza. Assim, vocês E o legal, traduzir na garrafa o que vocês. e o legal é que se existe movimento zero, o primeiro estalo foi nesse primeiro gole aí, né, Mari? Foi na hora que eu falei, Pô, eu falei, gente, as legal. pessoas Que não bar que conhecem. era isso? Você lembra o bar que era? Era no Alma, São Paulo. O Alma Ah, São pô, legal, Paulo. legal, E ele legal. tinha, na Parceiros verdade, aqui de Qual Campinas, né? bar? Trava. o Alma São Paulo, que tem o Alma Uau, Campinas, legal, do Edu. São legal, daqui, legal. são parceiros de longa data. E ele é, tipo, e ele é um cara que virou super, assim, a gente ficou super amigo, a gente tinha se conhecido nesse dia praticamente. E aí, quando ele me falou, eu falei, cara, eu preciso que mais pessoas saibam isso. E aí eu comecei a compartilhar na minha rede, primeiro na minha rede pessoal, só que eu trabalhei muito tempo no mercado de alcoólicos, então eu falei, não, acho que eu preciso construir um lugar para falar sobre isso, porque para mim era uma coisa que eu estava recebendo um chamado de falar mais sobre a sobriedade, de alguma forma tal. E aí eu criei o Instagram no Movimento Zero. Acho que eu fiz uma reunião com o Rafa. Eu acho que foi o primeiro que eu Foi, fiz. sai de São Paulo. Foi Foi. em São Paulo. A No gente bateu café um lá, papo no cafezinho. no café. Eu acho que o Instagram não tinha nem, tipo, sei lá, 200 seguidores. Tipo assim, eu tinha tanta vontade de falar para as pessoas. Hoje, graças a Deus, a gente já está um pouquinho maior. Mas é legal porque, enfim, né? Eu vou sempre carregar vocês aí no movimento, porque é uma coisa que eu tenho um carinho muito grande. Porque é isso, assim, não é só teoria, não é só o Ladir falando, é um depoimento de alguém que experimenta e hoje vê as pessoas experimentando também ao redor e vê que vocês conseguem passar isso para a garrafa de uma forma muito bonita. Sim. Sensacional. E agora, eu queria que o Ladir falasse um pouco aqui para gente. Você, lá nos Estados Unidos, percebeu essa tendência de mercado lá nos Estados Unidos, nas visitas que você teve, no em feiras e tudo? Como que você enxerga o momento atual do mercado sem álcool no Brasil? Mercado sem álcool É, em plena expansão.
né, em pleno crescimento. A Heineken Zero, ela é um pouco depois da IPA Zero, um pouco antes, né? E ela ajudou a fazer crescer, né? Porque ela de fato foi ali uma cerveja que já tinha ali uma cara mais de cerveja, né? Ah, usando ali aromatizante e tal, usando alguns trejeitos, mas é, uma boa cerveja sem álcool, né? Ou 0,0 álcool, enfim. Uhum. É, Na Europa também já tinha bastante cerveja diferente, principalmente em estação de esqui, né? Bastante cerveja sem álcool em estação de esqui. Então tinha lá a Paulaner, dois, três tipos diferentes, Erdinger, enfim, as principais cervejas europeias tinham. Me lembro que uma estatística também lá para 2020, 2019, é que na Espanha tinha uma razão de cerveja sem álcool em relação à normal, a maior do mundo, na época, com a Estrela Galícia zero álcool. Sim. Bom, o mercado brasileiro está crescendo bastante, né? Um pouco por essa injeção de ânimo que a Heineken deu, porque assim, quando a gente fala no mercado como um todo, né, é uma diferença muito grande do volume das grandes, né, frente à micro cervejaria, né, cervejaria artesanal. E aí depois vieram a Bud, né? Agora tem a Corona também, das grandes forças, né? Das grandes marcas das cervejarias. E é um mercado em plena expansão, né? Agora já está começando a ter ideias de equipamentos de extração do álcool para micro cervejaria. Eu acredito que a gente possa vir a ter um equipamento desse daqui a 2 anos. E aí a gente já não está mais falando de uma receita específica sem álcool, e sim eu ter a Oatmeal Stout normal e a Oatmeal Stout sem álcool. Né? A mesma, Perfeito. uma receita primeira derivada, que é que as grandes cervejarias fazem até hoje, que é a extração do álcool. O nosso conceito não, é ter que criar uma receita do zero. Então, a IPA Zero não é nem a IPA Todo Dia, que é uma Session IPA, nem a Forasteira, que é uma American IPA, nem a Tanque, que é uma Double IPA, sem álcool, né? Uhum. Ela é uma receita única, exclusiva, e que precisou disso pelo método de fabricação para ser sem álcool, né? A gente analisa todo santo tanque, sempre fica entre 0,28 e 0,32 de álcool, né? Eu até coloquei no rótulo lá no início menos de 0,4, a legislação permite até 0,5, né? Sim. Muita gente nem põe nada, só fala que é sem álcool, no sentido de o cliente já conhece que sem álcool é abaixo de 0,5. Uhum. 0,5 é nada. Eu já tomei 3, 4 seguidas, fiz bafômetro e não dá nada. É, e quando você perguntou, Zuriel, quando eu percebi que tinha um produto na mão, foi o primeiro. Eu fiquei impressionado com o primeiro tanque, que já foi um tanque de volume grande, digamos assim. E quando ela saiu da pasteurização e o aroma dela mudou, e o aroma de lixia era muito evidente, eu falei assim, como é que tem aroma de lixia? Porque ela tem sabro, sabro é para ir mais coco, ela tem citra, citra aí para mais pro cítrico, maracujá, aonde que apareceu lixia? Então ela tem essa mistura de lúpulos que tem ali um aroma é, muito agradável, né? Muito limpo, remete à lixia para mim, para muitas pessoas, para outras pode remeter diferente, é questão de memória sensorial. Uhum. Mas ó, quando eu vi aquele aroma, gosto que putz, não tinha realmente gosto de mosto, eu falei, cara, tem um produto legal na mão. E com o tempo foi crescendo, até ser eleita a melhor IPA sem álcool no Road Beer Awards, o que foi sensacional, mas o mais sensacional foi ser no ano seguinte novamente, com juízes mudando expectativa, com outras cervejarias fazendo coisas é,
mais diferentes, digamos assim, aparecendo sour sem álcool, aparecendo stout sem álcool. Então, outras formas de driblar essa ausência do álcool, né? E ela ter ganho 2 anos seguidos foi impressionante. Muito E você enxerga hoje alguma tendência nova que vem chegando nesse mercado? E também se acredita que tem algo, o que que o mercado precisa para essa categoria sem álcool crescer ainda mais no Brasil? Olha, se esse equipamento de alcoolização ele chegar num nível acessível para o tamanho, para o volume de micro cervejaria, eu acredito que a gente vai ter um boom de oferta de variedade, de tipo, em locais diferentes, né? Que é o que a cerveja artesanal leva, né? Então você consegue ter cerveja diferente, digamos assim, nos 4 cantos do país. É, Hoje, por exemplo, cerveja sem álcool você não consegue, né? Pode ser que no interior, numa outra região, pode ser que você não tenha acesso, tenha acesso eventualmente a uma Heineken, olhe lá, ou uma Brahma, né? Então, o que precisa mesmo é equipamento de dealcoolização ser mais acessível a um volume mínimo menor. Eu acredito que isso vai fazer mudar o jogo e fazer cervejarias menores do que a Campinas consigam produzir a sua cerveja. E aí, até voltando que cerveja sem álcool, né? E aí, até voltando que eu falei sobre o que eu vi lá nos Estados Unidos, a gente teve uma época que a gente estava vendendo IPA Zero para mais de 20 cervejarias aqui na região. A gente chegou a vender, a gente vende até hoje. Tudo bem que Hoje, é. mudou um pouco ali, mas a gente vende cerveja para a Toca do Urso, da Colorado, a IPA Zero. A gente vende para várias micro Maltesa também de cervejarias Ribeirão aqui, compra. aí Várias várias cervejas. outras aqui, né? Várias outras aqui na região, sul de Minas, interior de São Paulo, São Paulo, capital. Porque, assim, fazer assim, álcool não é tão simples. Tem muito detalhe processual, receita, é, e muitas cervejarias às vezes não conseguem nem mandar para análise, por exemplo. Então, assim, então a gente tem aqui todo um cuidado, toda uma preocupação e condição de ter, né, esse zelo. E então a gente consegue vender, né, para outras cervejarias, como era o caso da Eclectic, vendendo lá para brewpubs e para grandes cervejarias artesanais independentes. Então, a gente chegou nesse ponto, né? Estamos em grandes redes de mercado no estado de São Paulo, e isso é um, é um grande case para nós aqui. E legal também que você comentou, né, que você falou a questão lá do mercado europeu, né, que você pegava a, por exemplo, a Paulaner, né, aí você pega ela hoje, essas cervejas alemãs, elas já estão presentes na Oktoberfest. Hoje você vai, por exemplo, você já tem a opção de um ou dois rótulos lá sem álcool, né? E aí eu queria até que o Rafa falasse aqui, porque recente agora você teve um evento que é o IPA Day, né, que foi em Ribeirão Preto, e Sim, vocês estavam lá também fazendo um papel parecido, né? Porque vocês estavam num evento tipicamente cervejeiro e sim. estavam lá com a IPA Zero, né? Como é que foi essa experiência? Cara, só para finalizar o gancho ali que o Ladir falou, desse lance das cervejarias terem um pouco mais de acesso, né? Eu defendo muito isso, cara, porque me preocupa um pouco com a geração que está vindo, né? Essa geração Z, ela está consumindo menos álcool, né? Claro, existe a onda de você se cuidar um pouco mais, né? Mas, assim, eu defendo muito essa democratização de outras cervejarias estarem fazendo cerveja sem álcool para esse público tomar cerveja. Eles Uhum. tomar cerveja mesmo, nem que seja sem álcool, né? Porque assim, existem momentos, né? Onde pontualmente você vai consumir uma cerveja sem álcool, né? E é interessante para você, às vezes, socializar um pouco o consumo do álcool moderado. Por isso que essa tendência até de cerveja de baixo teor alcoólico também vem crescendo, vem numa crescente grande, né? Então, assim, eu sou muito defensor disso aí, onde eu vou de colocar essa consciência nas pessoas, do consumo moderado, né? Mas consumir.
Entendeu? Então, por exemplo, você falou aí do IPA Day. Então, o IPA Day, quando eu conversei com o organizador, que é o Rafa, para São Paulo a primeira vez, a gente foi procurado, né? Claro, eu chamei ele, eu me coloquei à disposição, porque a Campinas hoje tem um portfólio de IPA muito interessante, né? Se você for analisar hoje o portfólio da Campinas, o nosso forte é IPA, né? Então, a gente é conhecido pela nossa IPA. A Forasteira hoje, onde você vai, a Forasteira é bem conhecida, né? Uma cerveja democrática, onde você tem um grande acesso, o custo-benefício dela é sensacional, pelo que ela oferece. E ela sempre, é o que eu falei com o pessoal lá no IPAD, né? Porque você tá lá no IPAD, você conversa com os caras que estão tomador de É. IPA mesmo, né? Então o cara falou para mim assim, cara, aí a Forasteira, ela é boa mas desde quando vocês abriram. Porque assim, não tem uma curva pô, tem um lote tá ruim. Há muitas cervejarias hoje que acabam crescendo, né? Elas têm essa curva de estabilidade no produto. Então, o que acontece? O cara tá tomando lá um dia e fala, pô, não tá tão legal hoje. O que aconteceu com isso aqui? Aí toma de novo, pô, tá bacana. Aí depois toma de novo, não tá. Então, assim, a Campinas, ela tem uma linha de qualidade que ela se manteve desde o começo. Então, isso lá no IPADEI, eu tive esse feedback, né, de algumas pessoas, principalmente da Forasteira. E aí, então, aí resumindo, né, quando eu me interessei pelo IPADEI, o Rafa falou assim, cara, seguinte, Rafa é o organizador, né, eu quero levar IPA zero lá para São Paulo. Falei, cara, foda, né? Porque é um evento de 40 rótulos de IPAs, né? Uma mais extrema que a outra, eu vou levar a IPA Zero lá com a Campinas. Cara, foi um sucesso a primeira edição em São Paulo com a IPA Zero. Foi a primeira vez que teve uma cerveja sem álcool no evento do IPA Day. Mostra a força, né? Da cerveja sem álcool, do público que procura esse tipo de cerveja. Claro que ali ele vai acabar bebendo um pouco mais, mas ele vai iniciar com uma cerveja sem álcool. Ou, cara, o Rafa me falou, as pessoas mandavam mensagem para ele, para a edição de Ribeirão, porque Ribeirão nasceu o evento, tá? O Uhum. evento tem lá há muito tempo. Então, o pessoal falou, pô, vai ter opção sem álcool? Então, assim, a gente foi o primeiro. E é igual o Ladir falou, as outras cervejarias não têm um estilo sem álcool para colocar. Por isso que eles compram da gente hoje. E aí eu Hum. defendo que isso aí, como o Ladir falou, nem sabia. Daqui a um tempo a gente vai ter acesso mais aos equipamentos e acredito que começa a aparecer um pouco mais de rótulos, né? Isso para o mercado é interessante. Então, assim, o feedback da IPA Zero no IPA Day foi muito interessante. As pessoas gostam muito. A gente fez uma brincadeira, porque dentro do IPA Day tem um ponto de hidratação, né? Porque o cara tem que beber e tem que se hidratar. E a gente falou, pô, se hidrate com a IPA Zero, né? Uma cerveja de qualidade, tem lúpulo, né? Você vai estar ali. E ela foi quase, foi 60 litros, cara, pro evento Ó, consumido. Mais um Muito. pouquinho mais de 60, o outro barril veio na metade. Então, assim, é muito é. interessante. Foi muito Aí é bom, foi muito. muito bem aceito. As Não, pessoas e falam eu muito, os na minha feedbacks são cabeça, ótimos. assim, né? Eu falo, na verdade, não é nem tipo. A gente até viu que tem outros termos hoje em dia das pessoas que tomam cerveja com álcool e sem álcool, às vezes num dia, numa oportunidade, né? Sei lá, Sim, sim, tem até um termo que eles segunda-feira. brincam aí. É, sim. Então, assim, tem um momento que você coloca isso. Eu até falo, tem muitas amigas minhas que falam, Mari, não quero parar. Mas eu já faço o seguinte: eu já tomo as minhas com álcool, se eu tomo, sei lá, 10 latas. Eu tomo 5 com álcool e 5 sem álcool, porque ela, pelo menos a ressaca não vem tão forte no dia seguinte. Então, assim, eu Sim, já acho um super progresso, assim, né? Porque na verdade não é. É mais o desconforto, porque a gente não bebe nem água, quase a gente bebe tanto quanto a gente bebe de cerveja normalmente, né? Eu sempre fui cervejeira, então sempre é. bebi quantidade, mas quando você faz esse equilíbrio, né, de você tomar sem álcool, tomar com álcool, já é uma puta experiência, ainda mais porque as cervejas são de qualidades iguais, né? Assim, não de iguais, né? Mas muito parecidas, então isso ajuda, né, nesse abrir a cabeça só, né? Não precisa manter nenhum tipo de coisa radical de alguma forma, né? Esse uso pontual da cerveja sem álcool é interessante, né? Porque tem que usar com sabedoria. Pode ser que seja um momento que, pô, a IPA zero ali não vai ser legal, porque a galera tá num grau de álcool ali, e para você socializar, às vezes você vai ter que acabar consumindo um pouquinho. Pô, você tá com a galera da faculdade, você não vê faz 5 anos. Pô, vai ter uma opção de uma cerveja. A Ultra, por exemplo, que a gente faz. Cara, uma cerveja muito leve, muito interessante, baixo teor alcoólico, assim como as outras que tem no mercado. Então, assim, você vai conseguir moderar ali e intercalar até com uma IPA zero, com uma sem álcool e com uma com, porque você vai conseguir ter acesso àquela sensação do álcool que é boa,
né, que é boa. Claro, eu sempre enfatizo muito. Tem que analisar muito a situação da pessoa no momento. Tem pessoas que estão passando por algum tipo de problema que ela não pode consumir o álcool. Beleza. Eu estou falando do normal, assim, de um ponto geral que o cara, para de socializar. O que Uhum, me preocupa às vezes é essa restrição total de uhum, dos jovens, né, uhum, de não consumir e de não socializar e não sair de casa, uhum, né? Porque isso é um problema já que é assim, vai acarretando um monte de coisa. Né? As uhum, pessoas estão, os jovens deixam de socializar às vezes, né? Quando eu fiz faculdade é diferente do menino hoje que está com 23 anos. Não tem mais tanta festa de faculdade igual tinha antes. E uhum, Uhum. geralmente por causa desse problema, das pessoas estarem se restringindo muito, uhum. né? Então eu defendo isso aí, defendo o uso moderado, com consciência e saber usar no momento certo, né? Isso aí. E aí, agora entrando aqui um pouquinho com o Ladir e com o Rafa também, eu queria que vocês falassem para a gente sobre o futuro da cervejaria Campinas, se tem o que vem aí de futuro, se tem produto, rótulos novos, experiências no mercado zero ou tradicional também. Olha, Come aí, ó. é, é, tem uma coisa da IPA Zero, até que o Rafa colocando sobre a geração atual e também falando um pouco sobre o mercado futuro, acho que tem uma tendência muito grande, né? Incentivo grande, uma questão geracional. Pode ser que também, que do mesmo jeito que mudou rapidamente, pode ser que reinverta rapidamente, vai saber, né? A IPA Zero em si, ela eu digo que ela pode ser levada como uma vacina, porque o fato dela ter muito lúpulo, ainda tem muita pesquisa em cima do lúpulo, né? E o lúpulo, ele tem um antioxidante chamado chanrotumol, em que ele tem uma propriedade, né, antioxidante muito grande, como se fosse um anticâncer, né? Ele reduzir, né, a possibilidade de evolução de tumores e tudo mais. Então, uma cerveja sem álcool, onde você não tem ali o agravante do álcool, e cheia de lúpulo, né, cheia de antioxidante, algumas vitaminas, minerais, às vezes ali uma bebida, né, Benéfica, né? um princípio ativo, né? Oi? Benéfica, né? Exatamente. É, então, tem isso, né? Eu acho que isso é a grande coisa da IPA Zero, né? Pensando mais para frente. Uhum, Agora, como cervejaria, né, a gente tem essa essência de ser, né, uma cervejaria. A gente, em momento algum, resolveu mudar o drive para virar uma cervejaria sem álcool. Mas ter ali na gama de produto portfólio algo, porque tem uma fração de mercado para isso, assim como está tendo uma fração de mercado para sem glúten, e a gente foi um dos lançamentos desse ano, uma cerveja sem glúten, obviamente com a característica da Campinas, que ela seja realmente cerveja. Então fiz uma pesquisa grande de mercado. Qual é o sentimento de quem hoje bebe cerveja sem glúten? Qual é o lado negativo? É um pouco aguada, às vezes muito, não parece cerveja, às vezes não dá nem onda, digamos assim. Eu falei, então é nisso que a gente tem que jogar oposto, né? Então, uma cerveja com aroma, uma cerveja obviamente leve por não ter glúten, um corpo baixo, essa é a expectativa, mas uma cerveja bem com bastante característica e propriedade, né? uhum, E aí, para frente, né? Assim, a gente, óbvio, né? Essa essência de ser cervejaria, cerveja, por definição, é um fermentado alcoólico do malte de cevada, né? O álcool, por ser humano, é um negócio natural, digamos assim, desde os primórdios, desde a época das cavernas, quando se comia fruta, entre aspas, podre, digamos assim, ela já tinha ali um processo de fermentação grande, né? Então, a gente tem enzimas para quebrar, né, e ajudar na diluição do álcool. Então, assim, para o ser humano, em linhas gerais, o álcool não é um agressor, óbvio, tudo em excesso, né?
pode vir a ser, né, algo maléfico, né? Uhum. Então, é isso. Nossa essência de a cerveja artesanal, de buscar sempre entender o mercado, novas tendências, novas possibilidades. Quero sim ter mais um rótulo sem álcool, mas ele precisa ter propriedade característica, precisa ter ali uma entrada. Eu não vejo ainda essa possibilidade. E também não vejo, por exemplo, vamos fazer uma lager sem álcool. Ok, qual é a característica de uma lager? Tem que ser clara, filtrada, leve, mas não pode ser uma cerveja aguada, sem gosto, sem aroma, de forma alguma, né? Mas também não posso carregá-la de lúpulo, senão ela vira uma IPA. Então, aí tem um desafio grande, né? Quem sabe com esse equipamento de dealcoolização no futuro a gente possa pegar a nossa base Pilsen ou a nossa base Ultra e remover o álcool e ter ali, né, uma cerveja é, lager, tipo lager, digamos assim, clara, leve e mais saborosa, né, que seja uma cerveja que as pessoas se encantem por ela. Então, assim, a gente tem ainda muito a conquistar, a crescer dentro da nossa cidade, nossa região, do nosso estado, né? Tem muita ideia na cabeça de novos estilos, alguns que vêm e que são sazonais, outros que certamente poderão continuar de linha, como foi o caso recente da Double Neipa, da Nevada. É, então, a gente tem essa digamos assim, a gente entende bem o mercado e tende a sempre estar ali jogando o jogo, digamos assim, e tentando ser contemporâneo, tentando ser, assim, antecipar, né? Visto essa cerveja que já tem 5 anos. E até uma coisa que eu não falei, assim, o lançamento dela numa época até contraditória, no auge da Verdade. pandemia, onde todo mundo estava em casa, onde estava todo mundo querendo afogar mágoas ou, né, com medo do futuro, sem saber o que ia acontecer, o aumento do consumo de álcool assim, cresceu muito, né, o consumo de álcool. Muita gente vira para mim e fala assim: pô, então vocês surfaram uma onda muito boa, a pandemia foi excelente. Eu falei: não, a gente perdeu o volume. Mas por que toda reportagem era consumo de álcool cresce, pessoas ficam em casa, deprimidas, não sei o quê, lá, lá, lá. Falei: mas a gente não tem acesso à rede de atacado e varejo, como as grandes têm, né? Então, onde a gente estava era em eventos, restaurantes, bares, onde shopping center, onde loja Uma Fechou fila. própria, tudo, né? onde vendendo chopp, né? Mesmo que fosse hoje, para a gente já estar dentro de grandes redes de mercado, mesmo assim a gente não teria a mesma força das grandes, né? De fazer promoção, né? De lata, que quer que seja, na ponta da gôndola de um atacadão, digamos assim. É, mas é isso, a gente enxerga que tem mercado ainda a conquistar, a gente investiu bastante até então para conseguir ter aumento de produção e a gente vai, né, de acordo com o mercado, de acordo com a demanda. Nossa produção ela é puxada, ela não é empurrada de forma alguma. Então a gente produz de acordo com a demanda, né, sem ser aquele negócio de ficar empurrando, tem que fazer no mínimo tanto e aí empurra, empurra, nunca foi assim. Então a gente vem num crescimento orgânico, sólido, é, e que ele continue assim, né? E aí, perguntando pro Rafa, agora conta. Pode falar, Mário, desculpa. Não, mas, e dá para perceber a diferença de produção quando começou a EPA Zero e agora, né? Assim, dá para perceber em volume já aumentou bastante, né? E aí, Rafa, queria que você contasse, a gente está falando da IPA Zero, dos outros rótulos da cervejaria da Campinas também. Para quem estiver ouvindo aqui, conta como é que as pessoas acham a cervejaria Campinas nas redes sociais e também como elas fazem para poder adquirir o produto, né? Cara, interessante que hoje, né, as pessoas elas gostam de se associar à marca, né? Eu gosto muito disso aí, porque a principal geração, os mais jovens, né? Vamos falar de 20 a 35 anos, até 40, vai. Eles gostam muito de se associar à marca. Então, eu enxergo isso na Campinas, né?
Porque às vezes, cara, você quer pertencer àquele nicho. Então, o nosso maior marketing, cara, é o cara tá igual a Nadir falou, o nosso negócio, a gente tem hoje uma força em rede, né? Tá em grandes mercados, mas o nosso negócio, cara, é a gente na rua. A gente na rua, dentro dos bares, né, em eventos. Então a gente percebe que a pessoa ela consome o nosso produto e ela quer mostrar que ela está consumindo. E isso para É mim verdade. é o melhor marketing que existe, cara. Porque, querendo ou não, a gente não tem o dinheiro, cara, que tem as grandes cervejarias. Eu, né, que visito bares, né, visito restaurantes, as pessoas olham para mim e o cara fala, pô, mas isso aqui você tem que botar uma mesa, aqui você tem que botar um ombrelone aqui. Então o cara já começa a pedir, porque acha que toda cervejaria tem esse poder. Não, Uhum. você tem que mostrar para a pessoa que o nosso forte realmente é isso. É criar esse branding da pessoa se conectar com a marca. A gente coloca o nosso produto lá, quando eu abro um ponto de venda, é sempre a Pilsen. É um produto regular, um produto um consumo, um produto leve, que é o mais consumido, né? Então, a gente começa o trabalho com a Pilsen, aí enxerga ali se tem uma necessidade de uma IPA. E sempre a gente oferece, cara, é batata. O cara começou a vender a Pilsen da Campinas, tem Campinas, começou a dar certo, as pessoas começaram a se conectar com a marca, entra a IPA Zero e está entrando a Ultra junto. O cara coloca na long neck. Então, assim, a long Uhum. neck ela se tornou algo assim fácil de você consumir. É um produto que os jovens gostam muito. Aquele negócio de litrão lá acabou. Quando eu ia à faculdade tinha, cara, mas isso aí vai tempo já, né? Eu tô ficando velho já, pô, eu vou fazer 34 já. Então, assim, eu lembro que era litrão, 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 o negócio era muito forte. Hoje não. O conceito hoje é slim, né? O conceito de long neck. Então, você vê que o negócio ele foi se transformando, né? E hoje o consumidor da Campinas ele vê isso. Então ele vê que a nossa rede social eu considero muito forte. Todo dia tem conteúdo novo. E só que o melhor conteúdo é esse, cara. É as pessoas querem se conectar com a marca. Eu vejo que eu sou assim, cara. Eu, quando gosto de uma marca, eu gosto de mostrar que eu estou tomando ela, né? Uhum. Então, por quê? Porque tem uma qualidade, né? Você tá com prazer ali de tomar a cerveja. E, claro, a qualidade é o mais importante, na minha opinião. Mas, assim, o rótulo, a característica da rede social, onde você encontra o produto, isso tudo vai conectando o consumidor. Então, o Nadir falou, né? Aqui em Campinas tem muita coisa para conquistar. A região de Campinas é muito grande. Região metropolitana aqui, quase 5 milhões de habitantes. Tem muita cidade em volta. Então, se a gente for prospectar, aqui a nossa área comercial é pequena, cara. Eu, Ladir e um vendedor, que é o Eduardo. Então, a gente está na rua ali, né? Então, o Eduardo é novo agora. Antes era só mais o Ladir, veio eu, né? Passou por outros vendedores, era sempre pouca gente. Né? Não tinha, assim, a gente não é agressivo. Então, igual no comecinho que a gente comentou, graças a Deus a gente é muito procurado, né? A pessoa vai lá, vê a rede social, vê o produto, boca a boca. Pô, tô vendendo Campinas aqui, ou o cara toma em algum lugar, procura a gente para vender também. Então, eu vejo muita lugar para ser conquistado aqui na região. E a gente começou aí no estado de São Paulo, a ir um pouco mais para fora. Então, a gente tem muitas cidades aqui no interior que a gente está muito bem. Porque a gente encontra ali uma necessidade por um bom produto. É Uhum. difícil fazer o que a gente faz, né? Agregar essa qualidade, lutar por isso todo dia. É um custo tudo isso, né? E não é fácil, não é fácil, mas a gente tem muito prazer nisso. O DNA da Campinas é esse, produzir qualidade desde o começo. Assim, foi quando o Ladir e meu tio, principalmente, me ensinaram isso, que eu não tinha essa noção. Quando eu entrei, eu não gostava de cerveja, não era do mercado, então, assim, eu aprendi lá dentro, então, eu passei por vários processos lá dentro, desde recepção até a loja, até de invase de barril. Então, eu vivenciei muito lá dentro. Você passa a gostar do produto, não tem como. Você se Sim, familiariza. E a caiu, né? cerveja é muito legal. É um produto milenar, que é consumido há muito tempo. Não é um negócio que veio agora com um refrigerante, que há 400 anos que, Uhum. que existe, entendeu? Então, é algo que as pessoas elas têm prazer de consumir, de procurar. Então, eu particularmente fui gostando muito disso, né? É um mercado sensacional. A gente tem muito para conquistar, muito para crescer. Claro que para se investir hoje no nosso mercado não é fácil. A gente luta bastante. Então, aos pouquinhos, né, acho que com a nossa essência, né, criando
novos rótulos, né? Conquistando novas cidades, mostrando o produto. A loja virtual cresceu muito também, né? As pessoas estão procurando essa onda de procurar, de comprar na internet. Não faz comprar cerveja na internet, cara. Mas, cara, Mercado Livre hoje tem um cliente meu que ele atua no Mercado Livre, outras pessoas atuam, né? Porque qualquer um pode vender lá. Então, a cerveja a IPA Zero deve ser. É a que ele mais vende lá, um cliente meu. É coisa de 40 caixas a cada 2 semanas que ele pede. A nossa loja virtual. Então, isso é a força da marca, né? A força da rede social. Então, hoje, você perguntou aí, Zora, onde você encontra Campinas, cara? Pô, aqui na região, vários bares, restaurantes. A gente não fica fazendo muita collab com bar, restaurante, cara, porque às vezes acaba sendo injusto, né? Como é que eu vou fazer? Uhum, Tem muito lugar vendendo. Mas, sim. assim, as principais redes de mercado você encontra. A própria loja virtual, você tem acesso a todos os estilos ali na garrafa. Agora, o Qual que é chopp o, mesmo é qual que é mais o, regional. qual É que é arroba Cervejaria Campinas, né? Ali você vai. E da Tá aí. loja virtual é loja.cervejariacampinas.com.br. Você escrever loja virtual lá no Cervejaria Campinas no Google, vai Já aparecer, era. Você já encontra mesmo. Uhum. né? Tem todas Aí as eu estou cervejas disponíveis. exibindo Aliás, aqui também, arroba, se e você vou deixar colocar. aqui também É, na é que tela tá no. o, É, o, isso, da loja. o, A gente tá o com uma ação do Black direcionamento da loja, Friday, né? mas nós vamos deixar na descrição também aqui do episódio direcionado, porque quem está escutando aqui viu aqui sobre a IPA Isso. Zero ou sobre quer provar a cervejaria Campinas, a gente vai deixar o link da loja aqui embaixo, que já te direciona direto também para poder E comprar. quem for da Semana região, cara, a passada gente. tinha 30% de desconto. Eu fiz uma Isso. Acompanha descrição, um aqui. monte de gente já Acompanha aqui. comprou. E na região aqui, o pessoal que conhece, né, ou que quer vir conhecer, tem acesso ao shopping nas nossas lojas, né? A gente tem 3 unidades aqui em Campinas, né, que é uma no Swiss Park, uma no Taquaral e em Barão Geraldo, além da fábrica, que fica no Parque Via Norte. Na rede social ali, no próprio Instagram da Campinas, tem todos os endereços, né? Ali você consegue ter acesso a todos os estilos do chopp. Interessante que você consegue beber no copo, né? Que aí Comendo é com o o outro Zuriel, eu tipo tô de comendo com o Zuriel, experiência. a gente vai dar um. A gente tá precisando ir em Campinas para provar ela no Já shopping. vim. Que a gente tá, ah, É, A IPA vamos. O Zero, chopp é aliás, um tem no grande chopp nas desafio, hein? lojas. Chopp é um grande desafio, né? Porque se passar numa chopeira convencional, né, com regulagem convencional, o risco ou a garantia dela congelar é muito alta, né? Porque ela não tem álcool. Sim, sim, sim. Então, servir numa câmara fria tem que estar ali numa posição ótima, digamos assim, para não correr esse risco também de congelamento, né? A gente fala, eu sempre alerto lá no perfil, porque as pessoas colocam no mesmo lugar que as cervejas com álcool, elas colocam a cerveja sem álcool. E, lógico, todo mundo gosta de tomar trincando, mas já aconteceu de Sim. estourar muita garrafa minha em cervejeira por É, causa disso. Então, fica um alerta também, porque é horrível depois limpar quando estoura, enfim. É, Não conservar as cervejas zeros em cervejeira negativa, né? Sempre coloca na geladeira. Se quiser dar um grauzinho nela, coloca um pouquinho, mas tira logo, porque realmente, com a é. ausência do álcool, ela congela e perde o produto inteiro, né? Minha sugestão nas cervejeiras, né, clássicas, digamos assim, é, pode deixar até -2 dá. Agora, -4, -6 não dá. E também não pode ficar bem na saída da ventilação. Ventiladão. Uhum. Então, se ela estiver mais próximo da porta, na parte do alto, não ficar embaixo, porque o ar gelado desce, né? Então, se ela ficar mais próximo da porta Mais para cima. né, e mais para cima, longe da refrigeração que vem do fundo, né? -2, -1, 0 grau, legal, e é uma cerveja garantida gelada. Uhum, sim, sim. Muito bom. gente, dessa forma aqui, a gente está aqui chegando mais na parte final aqui do episódio. Queria agradecer imensamente aí o tempo do Rafa, do Ladir, de estar aqui compartilhando com a gente, com nossos seguidores aqui, a história da cervejaria Campinas e também entrando um pouco a fundo sobre a criação, né, da queridinha do nosso público aqui, que é a IPA Zero. Então, assim, muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite e por disponibilizar esse tempo para bater um papo aqui com a gente. A gente que agradece. Obrigado. Obrigado pela oportunidade novamente, Suriel, Mari. Parabéns pelo trabalho.
e curtam bastante a IPA Zero, que de fato é uma cerveja muito especial para a gente. Que legal. Isso Obrigadão. aí, a gente fica feliz, né, de poder estar aqui falando, não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né? É muito legal falar do movimento, né, que é essa procura de produtos sem álcool, né? Claro, a gente trabalha com vários estilos normais, regulares com álcool, né? Mas a EPA Zero tem um carinho especial, sim. Hoje ela abriu para mim, assim, não para mim, não digo assim porque eu estou na parte comercial, tá? Mas para cervejarias ela abriu muitas portas. Igual o Uhum. exemplo que eu dei do IPAD, mas muitos lugares nos procuram hoje, tanto rede ou restaurantes ou bares, pela IPA Zero. Então, ela é uma porta de entrada para a gente colocar outros estilos. Porque se o cara vende com álcool, sem álcool, ele vende com álcool também. Sim, sim. Então, ela abriu muitas portas para a gente. Então, foi uma sacada aí lá que o Ladir teve, que trouxe essa tendência para Campinas. E deu super certo, continua dando. Então, tem muito para conquistar. A gente agradece aí, eu acompanho direto a página do Zuriel, Sobre Curioso, Movimento Zero. É muito bom tá acompanhando o conteúdo de vocês, né? Falando desse tipo de produto. E agradecer, convidar vocês a virem aqui na fábrica quando quiserem. Indico vir no Tour Cervejeiro, que é Ah, é uma vez por mês, que tem, no final de semana, no Ah, sábado. legal. Aí tem Sábado agora é o último do ano. Sábado agora é o último último do do ano. ano, sábado agora. É, Mas ano que vem, com vamos, certeza, vamos agitar tiver isso mais. aí com certeza. É. Sim. E agradecer mesmo. Obrigado aí pelo tempo de vocês também. E a gente está à disposição sempre para falar de cerveja, falar da Campinas e conquistar mais clientes, né? Mais coisas, passar para as pessoas aí um pouco mais sobre a Campinas para procurarem a gente e consumir nosso produto, né? muito bom. Maravilha. E só antes de finalizar o episódio, você que acompanhou aqui a gente até agora, não esqueça de curtir aqui o vídeo, tá? Compartilhar esse vídeo com outras pessoas que você acha, né, que vão gostar desse conteúdo aqui que a gente está passando. Também não deixa de comentar aqui. Às vezes você tem dúvidas sobre cerveja sem álcool, às vezes você quer contar sobre sua experiência tomando aqui a IPA Zero da Cervejaria Campinas, ou tem alguma outra coisa que você quer falar com a gente, quer parabenizar ou quer falar alguma coisa, não deixe de deixar seus comentários e ativar o sininho para que sempre que a gente postar um novo vídeo, você seja um dos primeiros a receber e consumir nosso conteúdo. Dessa forma, a gente acaba esse bate-papo aqui excelente que a gente teve com o Ladir e com o Rafa. Agradeço mais uma vez a Mari também aqui por estar comigo aqui toda semana e até quinta-feira que vem com um novo bate-papo, uma nova entrevista. Até a próxima. Saúde. Saúde! Saúde!